capítulo 2. João capítulo 2, versículo 1. Desculpa, eu falei João, né? É a primeira epístola, tá bom? Primeira epístola de João. É aquela lá no finalzinho. Eu estou com uma versão diferente. Eu já falei aqui, né? Eu estava com a minha Bíblia NVI na mala do meu carro. E aí levei uns gringos para um lugar e eles levaram minha Bíblia. Levaram minha Bíblia, entendeu? E eu acabo nessa correria, não tenho tempo de parar para comprar a Bíblia, porque é muito corrida. Então eu tô com uma versão diferente aqui. Você vai acompanhando aqui na versão comum, então acompanha aí, tá bom? Mas eu vou ler aqui nessa versão diferente aqui. Ok? Tá bom, mesmo que você não concorde, eu vou ler assim mesmo. Mas vamos lá. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. E a primeira epístola de João, capítulo 1. Gente, vocês são loucos, gente. Vocês estão pancados das ideias. Seu Fernando, eu falei não falei, seu Fernando? Pronto, seu Fernando falou, tá falado, gente, acabou. Seu Fernando falou, tá falado, acabou. Alão, eu falei o quê? 1 ou 2? 1, viu? É isso. Só falo só com a pessoa certa, entendeu? Não vou perguntar pra Cristiane. Cristiane tá doido pra falar 2 aqui, eu não vou dar esse bobeira. Primeira epístola de João, capítulo 1. Amém? Amém. Rebeldes. Vamos lá. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou a nós, a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, terás comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevo para que nossa alegria seja completa. Agora eu vou ler ali do versículo 1 ao versículo 4. Ali, por favor, de novo, Cláudio. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Ainda se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém? Vamos orar? Nós agradecemos a Ti e bendizemos o nome do Senhor pela palavra que nos é manifesta, pela palavra que nos é revelada a cada dia ao sentar aos Teus pés e nos alimentarmos do pão vivo. Nós agradecemos a Ti pela ministração do Teu Espírito Santo em nossas vidas, que vem sobre nós, que trabalha em nós e que restaura em nós
a essência do teu evangelho verdadeiro. Então, Deus, faça-nos a igreja que é triunfante, faça-nos a igreja que está acima, Deus, da compreensão humana, racional, simples e crua, mas leva-nos a uma intimidade, a um momento de entrega completa ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu fico pensando o quanto um homem precisa ver e ouvir e tocar para que a convicção dessas palavras elas sejam profundas e verdadeiras a ponto de serem transformadoras. Nós estamos olhando para homens naturais e de vidas simples. Nós estamos enxergando pessoas que, se estivessem no nosso meio, nós não perceberíamos no princípio que essas pessoas seriam diferentes de alguma coisa. Ao ouvir hoje sobre os discípulos, nós fazemos uma ideia de que eram homens diferentes. Nós temos uma ideia de que essas pessoas eram, ou talvez marcadas por alguma coisa diferente, ou por que o Senhor os escolheu, mas eram pescadores, cobradores de impostos. Eram pessoas que estavam misturadas a uma multidão de pessoas, ouvindo a mesma coisa, sendo levados pela mesma coisa, acreditando nas mesmas coisas, ou talvez nem acreditando. Homens simples e naturais. E o que levou homens simples e naturais, como João, agora, a estar falando dessa forma, abrindo uma conversa, abrindo um diálogo, abrindo algo para a sua igreja, para a igreja do Senhor, falando tão bem do verbo da vida e a comunhão com Deus. Há uma convicção muito grande. Há uma certeza muito grande. Como eu disse há um tempo atrás, nós jamais teremos dificuldade de mostrar que uma árvore é árvore. Nós jamais teremos dificuldade de ter uma laranja nas mãos e tentar convencer alguém de que aquela fruta é uma laranja. Nós não teremos dificuldade alguma de provar para alguém que talvez não conheça algum fruto brasileiro, digamos uma manga, e que a pessoa nunca tenha visto uma manga, nós pudermos apresentar aquela manga, dando as qualidades daquela manga, falando sobre o sabor daquela manga, falando a época que ela vai dar, como que a mangueira floresce. Nós conhecemos tudo e nós iremos confirmar, nós iremos validar a nossa palavra. E mesmo que alguém venha dizer, não, mas não é assim, a gente vai falar o que não, é assim sim, você está enganado. Por quê? Porque nós ouvimos, nós vimos e nós tocamos. O que João começa a discorrer nesse texto é exatamente a mesma experiência que nós temos na compreensão dessa manga, tá dando para entender? É exatamente a mesma experiência que nós temos na compreensão do que é essa laranja, do que é uma árvore, ou seja, daquilo que nós olhamos, testificamos e ninguém arranca de nós, porque aquilo é aquilo e ponto final. Não há uma outra justificativa, não há uma outra explicação. Ninguém arranca de você a certeza de que aquele fruto que está na sua mão você conhece. Ninguém arranca de você ou coloca dúvida sobre a sua vida de alguma coisa que você tenha convicção. Amém? Nós só mudamos de convicção, nós só mudamos de posição quando a nossa convicção não é uma convicção. Quando há dúvidas. Quando a gente não está tão certo. João começa falando exatamente
o que era desde o princípio. Volta lá, vai colocando lá, Cláudio, lá no início. João começa falando exatamente isso. Versículo 1. O que era desde o princípio. E ele está falando de quem? Jesus. O que era desde o princípio. O que ouvimos, o que vimos e com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra de Deus. Então, se nós fizermos uma mão inversa do que ele está dizendo que a palavra de Deus hoje é o resultado da convicção a ponto de nós termos visto, ouvido e tocado na verdade que é desde o princípio. A palavra de Deus é a responsável por fazer com que nós conheçamos o pão vivo que desceu do céu sem nenhuma dúvida, sem nenhuma especulação, sem nenhuma possibilidade de convencer-nos algo diferente de quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer. Não é Satanás aproximando-se do Senhor Jesus dizendo: se és filho de Deus. Não há negociação no tocante a esse relacionamento entre pai e filho que encaixe-se alguém no meio para dizer será. Por que não há posicionamento? Por que não há condições de, no momento em que Jesus está sendo tentado no deserto, o se és filho de Deus não tenha funcionado com o Senhor Jesus? Porque a convicção dele saber quem é o Pai era tamanha que não há chance alguma de que haja qualquer objeção, qualquer mudança, qualquer variação de dúvida. Então, quando Satanás fala para Jesus: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus está dizendo: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa resposta está dizendo a Satanás exatamente o seguinte: não há espaço entre eu e o Pai que você se encaixe. Ele está dizendo: há 40 dias atrás o meu Pai disse: esse é o meu filho amado e é nele que eu tenho prazer. Então é como se Jesus estivesse pegando esse Satanás, levando a 40 dias atrás, e ele disse: está vendo, a resposta está aqui. Não é o pão, não é o meio, não é o que eu posso ter, não é o que eu posso comer, não é o que eu posso vestir, não é o que eu posso usufruir, mas é o do que Ele me disse. E se Ele me disse, está certo. É como se nós estivéssemos dizendo: mas esse fruto não é a manga, esse fruto é uma laranja, e você com uma manga nas mãos, você vai dizer: não, mas a laranja ela tem gomos, a manga não, a manga tem uma semente no meio, a manga ela tem fiapos, a manga você vai, sem abrir essa manga, você descreve essa manga. Você vai dizer, se a manga for aquela pequenininha, ela dá um azedinho aqui. Se ela for aquela coração de boi, um carocinho é pequeno, mas ela é bem carnuda e tal. Você descreve porque você conhece, você sabe quem Ele é, você sabe de que fruta é essa que você está falando. Quando Jesus está dizendo, é da boca do Pai que vem a nossa resposta. Então, João está dando o princípio dessa conversa. Ele está dizendo, é através dessa palavra, é através da palavra de Deus que eu posso ter a convicção de como quem ouve, de como quem enxerga, de como quem toca, na convicção de que todas as coisas começaram em Jesus, o princípio de todas as coisas. Quantos estão entendendo isso? A ausência dessa convicção, a ausência da convicção do que representa essa palavra para mim e para você, faz-se a ausência da relação entre Criador e criatura. E todas as vezes que a relação ela é rompida, nós abrimos espaço para entrar aquele que sabe gerar sobre as nossas vidas algum desconforto, alguma luta,
algo que nos abale a tal ponto de dizer: será que Deus é o Senhor? Quantos já não pensaram: será que Deus está sobre a minha vida? Quantos já não pensaram: Deus, onde está o Senhor, que eu não estou mais aguentando? Quantos irmãos na caminhada com o Senhor não desistiram, porque não se sentiram cuidados, ou não se sentiram contemplados pelo Senhor? Quantos estão entendendo isso? Então a relação com o nosso Deus, ela não está pautada em cima do que nós podemos, mas a relação com o nosso Deus está pautada no que nós acreditamos. A relação sua com o seu Deus, hoje, ela não pode estar pautada no que você pode porque você é filho de Deus. Mas a relação como filho de Deus está pautada em quem você é, no que você acredita como filho de Deus. Isso faz toda a diferença. Porque quando o Senhor diz: nem só de pão viverá o homem, Ele está falando exatamente sobre aquilo que é físico, que é aquilo que é natural, que é aquilo que é dentro de uma compreensão, vamos dizer, horizontal, dentro de uma compreensão daquilo que está um com o outro. Não é o pão que me sustenta, não é a roupa que me veste. E você vai enxergar que o próprio Senhor vai em Mateus capítulo 6, Mateus descreve isso. Por que vocês estão ansiosos com o que vocês têm que comer, com o que vocês têm que beber, com o que vocês têm que vestir? Por que vocês estão ansiosos com a horizontalidade, com aquilo que você enxerga ao seu redor? Por que vocês estão duvidando daquele que é a raiz de todas as coisas? Por que nós, ao atravessarmos por uns vales de sombra de morte, nós tememos a ponto de duvidar se Ele está ou não conosco? O problema não é temer, o problema é não entrar no vale. Quando que nós não entramos no vale? Quando nos achamos sozinhos. Por isso que Davi diz: ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, eu não temerei. Eu entro. Por quê? Porque tu estás comigo. Quem entra? É somente quem tem a convicção de que ele não está sozinho. Então o que João começa a falar, o que João começa a descrever nesse momento, não é simplesmente uma relação pautada em cima de um conhecimento superficial de uma palavra. Não é um conhecimento pautado em cima de um conhecimento de versículos. É um conhecimento pautado em cima de uma convicção de quem ele é e de quem ele representa na vida de João. Então ele está dizendo: olha, o que eu vou começar a falar para vocês, o que eu vou começar a declarar a vocês, eu declaro dentro de uma convicção plena do que eu estou falando é a verdade absoluta. O problema é que hoje nós não vivemos absolutos, mas nós vivemos relativos. Ou seja, a própria igreja, ela vive relativos. Mas a igreja vive dentro de uma composição, de um conhecimento que é absoluto. Amém? Deus é absoluto. E a vontade desse Deus é absoluta. E pelo fato dessa vontade de Deus ser absoluta, ela não se molda ou amolda a cada um de nós. Então é exatamente nesse ponto que eu começo a dizer, como eu já estava falando de manhã, que a nossa oração, ela muitas vezes, ela é declarada, ela é declamada ao Senhor dentro de valores relativos. Por exemplo, valores relativos. Você pode estar atravessando uma crise conjugal e você entra pelas portas da igreja acreditando que aquele problema da sua vida naquele momento é a crise conjugal. E que quando a crise conjugal passar, você vai estar muito bem. O meu problema acaba. E a crise conjugal passou, e a gente começa a perceber que o problema não estava na crise conjugal, porque veio a crise financeira.
Sim ou não? Há uma pessoa que faz aquela cirurgia bariátrica, né? Ela fez a cirurgia bariátrica e ela acha que o problema dela está onde? Na gordura. Está no peso. Entendeu? E ela então vai lá e ela vai se submeter-se a um processo cirúrgico. Ela submete-se a um processo cirúrgico, ela vai fazer a redução do estômago, perder o peso, e ela fala assim: agora o meu problema, depois que eu emagreci, passou o problema. Entendeu? Mas muitas vezes essa pessoa que fez, e eu conheço pessoas, não sei se alguém conhece, depois de um tempo ela volta a fazer o quê? Porque o problema não era no peso. Ou seja, nós entramos muitas vezes na casa do Senhor orando em algumas coisas que nós achamos ser absoluto, mas que é relativo. Nós mudamos conforme os momentos que passamos. É como se nós tivéssemos estações do tempo também. Primavera, verão, outono e inverno. A gente passa por essas estações do tempo também. Tem vezes que nós somos mais aquecidos, mais floridos, mais fechados, mais caidinhos. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós chegamos a um Deus que é absoluto. Não há variação de tempo, não há variação de estação, não há variação alguma. João está falando sobre esse absoluto. João está alegando o seguinte: olha, o que eu falo a vocês, o que eu começo a declarar a vocês, eu falo debaixo de uma relação de um Senhor que não muda desde o princípio. Desde o princípio, Ele é o mesmo. Ele é Senhor. É Ele que perdoa, é Ele que cura, é Ele que age, é Ele que faz, é Ele que age em todos os instantes da nossa vida. Então, a gente parte desse pressuposto que o nosso problema não está pautado em cima daquilo que nós declaramos por ser problema. Que a razão, muitas vezes, do desequilíbrio ou da infelicidade de alguém não está pautado em cima daquilo que talvez você ache que é o seu problema de desequilíbrio e de infelicidade. Está na compreensão pequena de quem você entende ser Deus. Está na compreensão micro de que nós olhamos o nosso Deus. Nós podemos enxergar o mesmo Deus a distâncias diferentes. A que distância você quer enxergar o seu Deus? Eu até falei uma vez sobre isso aqui. A que distância você quer enxergar o seu Deus? A que distância nós queremos poder ver esse nosso Deus, né? Então, ele vai no versículo 5, vou continuar lendo. Ele vai no versículo 5, eu vou ler ali junto com você, para a gente ficar melhor. Versículo 5, ele vai dizendo assim que ele diz no versículo 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha o que João começa a trazer para essa igreja. Olha os valores que João começa a trazer para a igreja. Começa a perceber o que está sendo ensinado para esse povo que está aqui. João começa a mostrar para esse povo que essa variação que acontece na vida do ser humano, ela é a responsável por todo o desequilíbrio do ser humano. Gente, presta atenção. O que fez com que o homem decaísse da sua presença não foi o equilíbrio, foi desequilíbrio. Não foi obediência, foi desobediência. Não foi o valor absoluto, foi o valor relativo.
Se você comer, você vai pensar como Deus, você vai entender como Deus. Então, quando João diz, olha, como é que nós podemos dizer ter vida com Deus se nós continuamos a viver na prática de todas as coisas que nós sempre vivemos? Vê se não é isso. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e nos anunciado é esta: Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. Então ele diz o seguinte, que em Deus, quando ele diz que Deus é luz e não há trevas alguma, ele está dizendo o seguinte: não há como se esconder em Deus. Amém? Não há como viver uma vida dupla, não há como viver uma vida quebrada, não há como ter uma vida que seja dupla e abençoada, entendeu? Não há como nós sermos bênção e maldição, não há como sair da mesma fonte água boa e água saloba, entendeu? Agora, o que ele está dizendo é o seguinte: você e eu conseguimos enfeitar isso. A igreja em si, a pessoa em si, ela consegue muito bem fazer um teatro. Amém? Mas ele está dizendo o seguinte: em Deus, não. Deus é luz. E ninguém se esconde do nosso Deus. Amém? E nem Deus joga no time de ninguém, tá bom? Já viu isso? Deus vai me mostrar se você estiver fazendo alguma coisa, pronto, você chamou Deus pro teu time, né? Ele está a teu favor e contra ele. Entendeu? Deus não vai fazer nada disso. Mas ele está dizendo, olha, Deus é luz e não há nenhuma treva nele. Aí ele vai dizendo no versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Gente, o que João está falando para esse povo aqui é simples e profundo. É simples e verdadeiro. Sabe por quê? Porque mexe com a tua vida no dia a dia. Mexe com a minha vida no dia a dia. Mexe com o que nós estamos fazendo aqui hoje. Mexe com o que nós estamos fazendo todos os dias. Amém? Ou seja, nós cantamos ao Senhor, nós exaltamos ao Senhor, nós glorificamos a Ele, nós exaltamos a Ele, nós declaramos para Ele que Ele é o Deus da nossa vida. Mas aí Ele vai dizer assim, peraí, olha para cá, igreja, presta atenção em mim, porque se você me diz tudo isso, mas na segunda-feira, quando o dia levanta, você pratica outra coisa, você não está pautado aonde? Na verdade. Só que João, ele começa dizendo esse texto da seguinte forma no versículo 4, não precisa botar lá não. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Não é aqui. Onde é que ele fala sobre da palavra, meu Deus? É no 4. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Não é essa parte. Volta no texto. Isso aqui. E esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Gente, não me peguei aqui. Só um minutinho. Não marquei aqui. Oi? Os olhos contemplamos o nosso Amém. Que ele fala, eu falei sobre o processo inverso, lembra? Eu acho que é o versículo 1. O que era desde o princípio, é isso aí. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Amém? Tá dando para entender, gente? Então, João vai mostrando para essa igreja, para mim e para você, irmão, que é
é mais do que nós estamos entendendo, é um pouco mais do que nós estamos compreendendo por evangelho. Evangelho não é estar na igreja, evangelho não é fazer parte de louvor, evangelho não é nem sequer entrar na igreja, sentar à mesa e participar da ceia. Evangelho é manifesto na nossa vida onde nós estivermos. Michel, vamos. Evangelho, ele manifesta-se na nossa vida numa transformação profunda e completa. Numa transformação onde a esposa, ela sabe muita coisa do marido, mas agora o Senhor veio para as nossas vidas e Ele fez com que eu entenda que é Ele que toma conta da minha família, que é Ele que toma conta dos meus filhos, que é Ele que gera todas as coisas sobre a minha vida. Mas na igreja, eu declaro tudo isso. Deus, a minha família é tua. Senhor, a minha casa é do Senhor. Ah, Pai, obrigado por todas as coisas. Aí, de repente, você sai da igreja, você entra na sua vida cotidiana, semanal, e no meio da semana, tudo aquilo que você declarou a Deus parece que está sendo confrontado na sua lata, na sua cara, no seu rosto. E aí, o que a gente fala? Muitas vezes: Senhor, tu sabes que eu sou de carne. Senhor, tu sabes que... Leva mal não, Senhor. Mas ele vai aprender com quantos paus se faz uma canoa. Deu para entender? E aí, toda a santidade vai por água abaixo. Até a próxima semana, que voltamos à casa do Senhor para fazer tudo de novo. Então João traz uma mensagem simples, mas profunda. João está dizendo: Vitor, é a palavra de Deus que vai te vencer. Ele vai olhar para você, Fernandinha, e vai dizer: Fernandinha, é a palavra de Deus que vai vencer. Não é o homem que vence, é a palavra Aparecida. Não é o ser humano que sai triunfante, é a palavra, é o nome do Senhor. Jamais o ser humano vai ganhar mais honra, mais glória do que Deus. É a palavra. Qual é o seu calo? Qual é a sua dificuldade? É onde que o Senhor está dizendo. Então ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dissermos que nós falarmos que temos comunhão, mas ainda assim estamos nos entregando aquilo que não deveríamos, a nossa vida não é uma verdade. Mas não é uma verdade a quem? Primeiro, não é uma verdade a quem? A quem importa. E a quem importa que a nossa vida seja uma verdade? A Jesus. A Jesus. Por quê? Porque o que Ele quer manifestar através da sua vida, na vida do próximo, passa por Ele primeiramente. É por isso que agora Ele vai falar que existe a comunhão verdadeira entre um e outro. Se não passar por Ele, não existe comunhão, existe ajuntamento. Comunhão é diferente. Aí ele fala assim: se porém, versículo 7, se porém andamos na luz como Ele está na luz, olha, pensa comigo. Se porém andamos na luz, ele está dizendo o seguinte: se porém, vamos traduzir para a gente. Se porém, Renata, Vitão, a sua vida não tem nada encoberto, não tem nada que precisa ser escondido, se porém você é o que é em todos os lugares, assim como Ele é o que é em todos os lugares, mantemos comunhão uns com os outros. Aí sim, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica do pecado. A comunhão
verdadeira, ela se faz quando há verdade entre nós. E essa é a igreja. Agora é que se chama igreja. Nós não estamos falando sobre a perfeição do homem, porque isso não existe. Mas estamos falando sobre o homem que reconhece quem ele é. Porque exatamente o que Deus não quer é que nós não sejamos donos de si mesmo. Davi estava ali falando com Deus no Salmo 65. Senhor, socorre-me. Socorre-me. Eu não estou aguentando mais. Socorre-me. Davi está dizendo para Deus no Salmo 35, Senhor, diga que Tu és o meu Senhor. Diga que Tu és o meu Salvador. Você está entendendo? É um homem que tem imperfeições, é um homem que teve seus problemas, é um homem que teve seus pecados, é um homem que é marcado pela sua humanidade latente, mas ao mesmo tempo é um homem que é conhecido como verdade. Ele era o que era diante de Deus. E ele foi conhecido um homem segundo o coração de Deus. Por que um homem segundo o coração de Deus? É que o coração de Davi se compara ao coração de Deus? Não. Não se compara ao coração de Deus. Mas o que Deus enxergou nele? Luz. Davi anda na luz. Davi não tem do que se esconder. Davi não tem do que fazer as espreitas, as escondidas. Ele é o que é. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente enxerga uma mensagem que João está trazendo a esse povo de uma profundidade gigantesca. Por quê? Ele não está falando sobre teologia, ele está falando sobre dia a dia. Ele não está ensinando esse povo a entender por A mais B quem é Deus. Ele não está tentando levar esse povo a entender, talvez, a escatologia, o fim dos tempos, mas ele está dizendo o seguinte: você quer viver de verdade, esse é o seu dia a dia. Esse é o seu dia a dia. Uma mensagem tão simples, mas tão que rasga tanto dentro da gente. Por quê? Porque todos os dias nós estamos postos à prova. Todos os dias nós estamos diante de uma situação que nos põe à prova sobre quem você é. João está dizendo: meus irmãos, o que eu estou falando com vocês, eu falo do que eu conheço e ninguém rouba isso de dentro de mim. Eu estou falando de um Senhor que é o princípio de todas as coisas. E eu vi, eu ouvi e eu toquei, por isso eu falo com a verdade. Então, quando o testemunho da igreja começa a ser um testemunho real, quando essa igreja ouve, toca e vê. E ninguém rouba mais isso da André Adelaide. Então, onde ela estiver, ela pode estar em qualquer contexto da sua vida, em qualquer lugar da sua vida. Ela é ela. Bom, e o que acontece então com a comunhão? Essa comunhão, ela é o produto, ela é o resultado desse milagre de Deus, que é a transformação do homem. Amém? Irmãos, presta atenção, o maior milagre de Deus não é que o homem deixou de fumar. O maior milagre de Deus não é que o homem deixou de falar palavrão. O maior milagre de Deus é que o homem entendeu de onde ele veio, quem ele é e para que ele está nesse lugar. Eu fiz uma pergunta hoje de manhã à igreja e eu queria fazer para você também. Para que você está aqui? Para que existe essa palavra comunhão? Já pensou nisso? Por que existe comunhão? Por que existe esse ajuntamento de pessoas?
Alguns vão me responder que esse ajuntamento de pessoas serve para que nós possamos adorar a Deus e louvar o seu nome. Quantos iam responder isso? Não é? Alguns iam responder que é importante a igreja estar junto por causa da brasa. Não é isso? E eu vou dizer para você que não é para nada disso. Que Deus não precisa de ajuntamento para o seu nome ser adorado. Que a maior prova de adoração a Deus foi dada para Jesus Cristo, ele estava sozinho na cruz do Calvário. Que a maior prova de adoração que Estevão podia dar a Jesus, ao Senhor, foi no momento em que ele estava sendo apedrejado, ele estava sendo apedrejado sozinho. Que a maior prática de prova de amor que nós podemos dar a Deus não vai ser nunca feita em comunhão, mas é na individualidade. É a individualidade que promove louvor a Deus. Então por que nós estamos reunidos, pastor? Nós estamos reunidos porque precisamos entender que a vida que nós levamos neste lugar é debaixo de luz. Precisamos entender que não é o ato de chegar à igreja que nós estamos agradando a Deus, mas é o ato de entender que a minha vida com o Senhor é uma continuidade. E que se nesse lugar eu estou cantando que Ele é santo no meu trabalho, Ele é santo na minha casa, Ele é santo na minha vizinhança, e Ele é santo onde eu estiver. Por que Ele é santo? Porque você é santo. E porque você apresenta a santidade de Deus. Mas por que você apresenta a santidade de Deus? Porque Ele fez um milagre na sua vida de transformar esse homem natural em um homem espiritual. Não é que você deixou de fumar, isso foi consequência. Não é que você deixou de beber, isso foi consequência. Não é que você deixou agora de adulterar, isso foi consequência. Nós não buscamos a Deus por aquilo que Ele pode fazer para me fazer deixar de. Então o que mais importa para Deus não são os ex, são os atuais. O maior testemunho de Deus não é o que um ex fez, mas é o que o atual faz. Amém? Então, onde eu e você estivermos, nós manifestamos a presença de Deus pelo que nós somos. E onde a igreja está, o que tem que acontecer? A comunidade tem que mudar. A comunidade tem que ser impactada. Então, nós olhamos dentro do nosso bairro Jacutinga e nós enxergamos quase que uma esquina, uma igreja. E aí? E o que acontece com isso? Quantos milhões de cristãos nós somos no Brasil? E daí? A bancada evangélica é uma das mais corruptas que tem no nosso Congresso. O que representa isso, irmão? Não é verdade ou não? Você está entendendo isso, irmão? Sim ou não? Então essa comunhão nossa, ela precisa dizer mais do que ela diz. Essa comunhão nossa precisa dizer mais do que ela diz. Acho que foi domingo passado. Eu já não sei, eu não estou na rua, eu não sei. Mas eu acho que foi domingo passado, eu estava trabalhando e... No momento que eu estava parado numa rua meio escura, estava dando uma esticada na coluna depois de ter andado bastante com o carro. E do meu lado assim tinha uma árvore baixinha, bem escuro. E quando eu olhei para o lado assim, vi aquele movimento assim, né? Você já faz logo assim. E quando eu olhei assim, que eu fiquei olhando, tinha uma pessoa, e era uma mulher na rua, sentada no chão, no relento. E estava lá no chão. E eu fiquei parado, falei assim, eu não vou lá, vou ficar por aqui mesmo. Só que aí daí por diante você já fica, né, olhando, toda hora você dá aquela olhada dela. De repente eu olhei e tinha um movimentozinho menor do lado dela. E quando eu parei para ver, tinha uma criança. Tinha um pequenininho. Um relento. E aí meu coração, falei, caramba. E eu fui lá conhecer a Vanessa. Eu perguntei a idade dela. Ela disse que morava em outro lugar e não morava nada. Ela dormia em frente ao Banco Itaú. Filhinho de 3 anos.
Embaixo, que estava deitado, o colchão do filho era um casaco e o cobertor do filho era um outro casaco. E ela estava lá com 2 bolsas. E eu falei, mas o que você está fazendo na rua, menina? Você não tem um lugar? Ela, não tem um lugar, tal. Acabou com a minha noite aquela. Porque eu fui embora pensando naquela criança, gente. Eu não pensei nem na Vanessa, eu pensei na criança. E eu comecei a pensar na nossa igreja. E eu comecei a pensar em mim como pastor. E eu comecei a perguntar, e daí? Você está no altar, você prega, você usa o colarinho para dizer que é pastor, mas e daí? Que comunhão é essa que nós temos? Que o nosso bairro está aqui precisando de nós e nós estamos achando que estamos fazendo muita coisa em entrar e sentar aqui e ouvir a mensagem. Que comunhão é essa que nós temos argumentações demais para o nosso Deus, para falar para Ele, Deus, agora não dá por causa do meu trabalho. Deus, agora não dá porque eu estou cuidando do meu filho. Deus, eu já vou fazer, mas agora eu estou muito cansado. Irmão, deixa eu fazer uma outra pergunta para você, ou repetir a pergunta para você. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Qual é o seu chamado? E para que você é útil nesse reino de comunhão? O Senhor olha para essa mensagem, para mim, para você, e Ele está dizendo, olha, se você está dizendo que anda na luz, mas você não pratica o que você está vivendo, isso é mentira. Então Ele está dizendo para mim e para você o seguinte, se a mensagem que nós pregamos de amor, nós não praticamos, é mentira. Se a mensagem que eu prego para o Ivan e falo da importância de estarmos um próximo do outro, ajudando um ao outro, e eu não faço, é mentira. É a mesma coisa que eu olhar para o César e falar assim, César, eu amo você. Quem ama se doa. Quem ama se entrega. Jesus nos ama com um amor tão grande, mas Ele provou o seu amor. Ele olhou para mim e para você e disse, antes eu morro por você. André, eu morro por você. É a prática do amor. Meu irmão, a igreja não foi chamada para outro propósito, não para esse. O que honra o nome do Senhor não foram os hinos que nós cantamos. O que honra o nome do Senhor não é essa pregação. O que honra o nome do Senhor é quando a comunhão nos leva à morte. É quando a comunhão nos impulsiona a um caminho que o homem natural não quer ir. A verdadeira comunhão do Senhor vai nos levar a um caminho que o homem natural não quer ir. E eu fecho essa mensagem falando sobre um outro texto da seguinte forma, eu usei esse texto também de manhã. Quando estavam os discípulos trancados em casa, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 ainda, desesperados porque o seu Senhor havia morrido, porque a esperança já havia lhe roubado do coração, porque aquele que houvera dito ser o Messias, o Salvador de todas as coisas, morrera. E agora o que nós vamos fazer? Vamos voltar à nossa vida. O que está acontecendo? O Império Romano está aí caçando a gente, está querendo acabar com essa doutrina, está querendo acabar com tudo. E de repente aparece entre eles o Jesus ressurreto. E a Bíblia nos diz uma coisa muito tremenda que ela fala, e o Senhor apareceu-lhes dando provas indiscutíveis de que era Ele. O Senhor lhes aparece dando provas indiscutíveis de que Ele estava no meio deles. Atos capítulo 1 diz: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo, os apóstolos escolhera, foi elevado aos céus.
A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus aparece entre eles, apareceu-lhes. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Qual foi a ordem que Jesus deu a esses discípulos? Fiquem juntos, na comunhão, no partir do pão e em oração, até que vocês sejam revestidos do alto. Qualquer homem natural estaria dizendo: vai embora de Jerusalém, porque esse lugar é risco de morte para vocês. Vai embora de Jerusalém, porque está insustentável permanecer aqui. Mas nesse momento Jesus vem com uma palavra que é contrária a qualquer compreensão humana natural. Ele diz: permaneçam nesse lugar, juntos, comunhão, partir do pão e oração. A oração está falando sobre relacionamento com aquele que agora é Espírito. O partir do pão está falando sobre sentar à mesa dentro das doutrinas do conhecimento que Ele deu. E a comunhão é a ação, é a prática do que a oração e o partir do pão vão gerar sobre esses homens. Então a comunhão de uma igreja, ela não se faz em festas simplesmente. A comunhão de uma igreja, ela não se faz num ajuntamento de pessoas. Não é simplesmente num retiro, não é simplesmente em alguma coisa que faça com que nós sorriamos, venhamos sorrir bastante. A comunhão que o Senhor conhece de uma igreja é quando essa comunhão vai promover a glória de Deus entre os homens. É quando o ajuntamento de pessoas, o propósito é serem cheios do Espírito Santo para promover a glória de Deus entre os homens, ainda que isso necessite morrer. Ainda que isso necessite perdermos o controle da nossa vida. Ainda que isso exija de mim e de você mais esforço do que nós teríamos costumado a fazer. Essa é a compreensão do Evangelho. Esse é o entendimento dessa palavra. Eles permanecem juntos. O Senhor honra essa comunhão fazendo o quê? Dando a capacitação. O que é? Revestimento do Espírito Santo de Deus. Ou seja, na comunhão entre pastor e Renato e Israel, se há uma verdade mútua, se há algo de verdade, se nós andamos na luz, quem vem coroar isso? O Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus vem coroar isso, o que vai acontecer? A glória do Pai será manifesta. Por quê? Porque nós estamos orando muito? Não! Porque nós estamos em muito culto? Não! Porque nós somos transformados e naturalmente produziremos para o Senhor com as nossas vidas, com a nossa carne, com a nossa boca, com o nosso louvor, com a nossa pregação, com o nosso choro, com o nosso derramar de lágrimas, com o nosso levar pessoas no hospital, buscar pessoas no hospital, visitar doentes, visitar, sabe, a igreja. A igreja começa a ser atuante. A igreja começa a olhar para esses lugares e começa a dizer: por que esse lugar não está com pessoas? O que eu estou fazendo de errado para esse lugar não estar com pessoas? Por que eu não trouxe alguém que está perdido lá fora para aqui para dentro? Por que eu não trouxe ainda um parente que está vivendo em sofrimento para ouvir essa mensagem? Por que nós aceitamos entrar na igreja, eu e você, egoisticamente, ouvir uma palavra e ir embora sem nada mudar dentro de nós? Por que nós conseguimos ser essa igreja antropocêntrica, onde o homem está no centro de todas as coisas, onde nós entramos neste lugar para receber e nunca para dar?
se nós declaramos ao Senhor que a nossa vida é dele, mas se nós não estamos cumprindo, nós estamos mentindo. Qual que é a culpa? É nossa. Porque ele não vai morrer na cruz de novo. Ele já morreu. Ele já tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele já se levou sobre ele o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas machucaduras, nós somos curados e libertos, religados ao Pai, restaurados, aceitos, nascemos de novo. Por que tudo isso? Não para que tenhamos vida boa, mas para que Ele seja honrado. Quantos podem dizer amém por isso? Você pensa sobre isso, irmão? Pense nesses lugarzinhos aí. Pense que se você e eu não fizermos nada, é uma mentira o que a gente está vivendo. Ele não pensava 2 vezes de caminhar de um lado para o outro para pregar o reino. Vamos ficar de pé. Quantos querem aqui? Essa aqui é da parte da manhã. Sobrou um aqui. Alguém está interessado aqui? Dá-lhe, pega para Andréia. Podem ficar aí, não precisam subir não, eu queria que vocês ouvissem. Porque nós vamos cantar agora. Eu queria que você pensasse nessa letra. E ela vai fazer um pouco mais de sentido, ela vai pesar um pouquinho mais em você nessa canção. Não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior. Diga, tu reinas, tu reinas sobre terras. Só tu és Deus, tu és o maior. Olha essa canção agora, Senhor da minha vida, olha. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te adorar, sempre proclamar e sempre proclamar, teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, és santo, santo és, não há outro como tu. Aleluia, vamos lá? Não há. Preste atenção nisso que você está cantando. Só Ele é Deus. Só Ele é o maior.
Tu reinas sobre. Só Tu és Deus. Tu és o maior. Então, se Ele é o teu Senhor, diga isso então, coração. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a Ti levanto as minhas mãos. Para Te adorar. Sempre, sempre, sempre. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Santo és, santo és, Jesus, Teu nome é santo, Teu nome é santo, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos quando nos declaramos e não cumprimos, pois nos fazemos mentirosos. Perdoa-nos, ó Deus, quando nossa decisão está muito pautada, Deus amado, na emoção e não tem profundidade. Que nessa noite uma mensagem simples como essa possa ter caído boa semente em boa terra, que produza raiz em nós, que produza transformação. Pois um solo que recebeu a semente, a sã semente, nunca mais será o mesmo. Pois um coração que recebeu a verdadeira palavra e está aberto, nunca mais será o mesmo. Ajuda-nos a despertar para a realidade do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem ofertar um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno? Mais forte que você puder. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua igreja, a igreja de verdade e da verdade, em o nome do Senhor Jesus. E que essa igreja da verdade possa dizer amém. Uma boa semana, que Deus abençoe sua vida e uma semana de reflexão em nome de Jesus.